Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas e na última parte o Zé Bebelo estava fazendo um discurso para todos os chefes, né, do Joca Ramiro, Titão Passos, Ricardão e entre outros. E agora eu vou continuar depois que ele fez esse discurso. Então vamos lá. Digo ao Senhor, foi um momento movimentado. Zé Bebelo, acabando nas palavras, ali sentadinho ficou, repequeno, pequenininho, encolhido ao mais já um pouco descabelado. Era uma bolinha de gente. Fechou-se um homem. Olhei, olhei. Só a gente mal ouvisse o sussurro de todos lá, que foi bom. Conheci que era o sujeito Machacá, a Sopres. Arre, maluco é, mas frege, capaz que castra garrote com as unhas dos dedos. Não o que Diadorim não disse, mas ele estava assim por pálido. Vai, vi os chefes. Eles conversaram um circuitozinho ligeiro. O Hermógenes e o Ricardão, e Joca Ramiro para eles sorriu, seus compadres. O Ricardão e o Hermógenes, eles dois eram chouriço e morcela. Sô Candelário, conforme seus conformes, avançante, Joca Ramiro sorriu para Sô Candelário, o jeito de João Goanhá Richarte. Só Titão Passos espiava desolhadamente, ele tão aposto, homem tão bom, tão sério, com as mãos ajuntadas baixo em frente da barriga, só esperava o nada virar coisas. Acontecesse o que? Joca Ramiro ia decidir. Sobre o simples, o Hermógenes ainda ia se debruçar, para um dizer em orelha. Mas Joca Ramiro encurtou todo num gesto. Era a hora. O poder dele veio distribuído em direito em Zé Bebelo. O quando falou. O julgamento é meu, sentença que dou vale em todo este norte. Meu povo me honra. Sou amigo dos meus amigos políticos, mas não sou criado deles, nem cacundeiro. A sentença vale, a decisão. O senhor reconhece? Reconheço. Zé Bebelo aprovou com firmeza de voz, ele já descabelado demais. Se fez que as 3 vezes até. Reconheço, reconheço. Entreques estalos de gatilho e pinguelo. O que se diz, essas denotações? Bem, se eu consentir o senhor ir-se embora para Goiás, o senhor põe a palavra e vai? Zé Bebelo demorou resposta, mas foi só um minutozinho, e pôs a palavra e vou, chefe, só solicito que o senhor determine minha ida em modo correto, como compertence. A falando que, se ainda tiver homens meus vivos presos também por aí, que tenham ordem de soltura ou licença de vir comigo, igualmente. Ao que Joca Ramiro disse, topo, topo, e que, tendo nenhum ou viaje daqui sem vigia nenhuma, nem guarda, mas o senhor me fornecendo animal de sela arreado e as minhas armas ou boas outras, com alguma munição, mais o de comer para os 3 dias, legal. Ao que aí Joca Ramiro assim 3 vezes. Topo, topo. Então, honrado vou, mas agora, com sua licença, a pergunta faço. Pelo quanto tempo eu tenho de estipular sem voltar neste estado nem na Bahia? Por uns 2, 3 anos? Até enquanto eu vivo for, ou não der contra-ordem. Joca Ramiro aí disse, em final, e se levantou num de repente. Ah, quando ele levantava, puxava as coisas consigo, parecia, as pessoas, o chão, as árvores desencontradas, e todos também, ao em um tempo, feito um boi só, ou um gado em círculos, ou um galo em círculos, ou um relixo de cavalo. Levantaram campo, reinou zoeira de alegria. Todo o mundo já estava com cansaço de dar julgamento, e se tinha alguma certa fome. Diadorim me chamou, fomos caminhando no meio daqueleleia do povo. Mesmo eu vi o Hermógenes. Ele se amargou, engolindo de boca fechada. Diadorim, eu disse, esse Hermógenes está em verde, nas pontas da inveja, mas Diadorim, por certo, não me ouviu bem, pelo que começou dizendo, Deus é servido. Não sosseguei. Aquele pessoal tribuzava.
O encarregado da Sempre Verde abriu cozinha, panelas grandes e caldeirões cozinhando de tudo o que vale a valer. Tinha sempre algum batendo mão de pilão. Digo, não por nada não, mas pelo exato ser. Eu tinha estalando nos meus olhos a lembrança do Hermógenes, na hora do julgamento, de como primeiro ele, soturno, não se sobressaía, só escancarava muito as pernas, facãozão na mão, mas depois ficou artimanhado, com uma tristeza fechada aos cantos, como o cão que consome raivas. E o Ricardão? Esse, em uma pesada dureza na cara toda, mas quando esbarrou de cochilar aqueles olhos grossos, rebolando que nem apostemados, sem bom preceito. Assente, enfim, tudo estava passado, terminado. Estava? Pois pedi, espera a Diadorim na beira do rego, eu queria cuidar do meu cavalo, dissesse, desarrear e escovar. Dei com o Hermógenes. Dito a bem, eu cacei onde estava o Hermógenes, tempo parei perto dele, virando que eu quis ir lá e escutar quase quis. Um dizer ouvi, mamãezada, ao que seria, o Hermógenes não era nenhum toleimado para desfazer na decisão de Joca Ramiro. Mamãezada? Mas não ouvi, relembro que não sei direito. Com pouco, Zé Bebelo estava dando as despedidas. Se viu, montado num bom cavalo de duas cores, arreado com sela boa de Minas Velhas. Deram que levasse carabina, suas outras armas e cruz cartucheiras. Aí já tinha jantado. E o bornal com a tlotagem. Sobre o cavalo se ouve e se upou na sela. Se foi, saiu em marcha de estrada, sem olhar para trás, o sol na beira. Só o triol devia de prestar acompanhamento a ele, por o uso de resguardado território, de uma légua. Me deu certa tristeza, mas a minha satisfação ainda era maior. Daí estávamos todos pegando o que comer, que eram essas grandes abundâncias. Angu e couve, abóbora moranga cozida, torresmos e em toda a fogueira assavam mantas de carnes. Quem quisesse sopa era só ir se aquinhonhar na porta da cozinha. A quantidade de pratos era que faltava, e assaz muita cachaça se tomou que Joca Ramiro mandou satisfazer goles a todos, extraordinária de boa. O senhor havia de gostar de ver aquela ajuntação de povo, as coisas que falavam e faziam, o jeito como podiam se rir na vadiação, todos bem comidos e entalagados. Daí escureceu. Homens deitados no chão, escornados até quase debaixo do mijo dos cavalos pastantes. Eu estava aqui em Pava, queria um bom sono. A ver, fui com Diadorim para o rumo dos pés de fruta, seguindo o rego. Com a entrada da noite, o passar da água canta friinho, permeio, engrossa, e a gente aprecia o cheiro do musgus das árvores. Zé Bebelo tinha ido embora para sempre no cavalo de duas cores, fez pouca poeira. Nós estávamos no jaz ali, repimpados, enfunando as redes. Disso não esqueço? Não esqueço. A gente estava desagalhados na alegria, feito meninos. Eu tinha vindo para ali, para o sertão do norte, como todos uma hora vêm. Eu tinha vindo quase sem mesmo notar que vinha, mas, prezado, precisão de agenciar um resto melhor para a minha vida. Agora me expulsassem? Do jeito, isto é, tinham repelido para trás Zé Bebelo. Não me esqueci daquelas palavras dele, que agora era o mundo à revelia, disse a Diadorim, mas Diadorim menos me respondeu. Ao dar que falou, Riobaldo, você prezava de ir viver nos porcos, que lá é bonito sempre, com as estrelas tão reluzidas? Dei que sim. Como ia querer dizer diferente, pois lá nos porcos não era a terra de Diadorim própria, lugar dele de crescimento? Mas mesmo enquanto que essas palavras eu pensasse que Diadorim podia ter me respondido assim nestas fações, mundo à revelia, mas, Riobaldo, desse jeito mesmo é que o mundo sempre esteve. Toleima, sei, bobeia disso, a basba do basbaque, que eu dizia e pensava numa coisa, mas Diadorim recruzava com outras.
Zé Bebelo de Adorim, que é que você achou daquele homem? Ainda indaguei. Para ele, de agora, não tem dia nem noite. Vai seu rumo fazendo a viagem. Teve sorte. Entestou foi com Joca Ramiro, com sua alta bondade. Foi o que Diadorim me respondeu. E ficou pensando, ficamos. Aí, quando eu acabei até a pontinha, Aí, quando eu acabei até a pontinha meu cigarro, ainda perguntei, a ver quem salvou o Zé Bebelo da morte. Diadorim, o que quis me dizer foi em tanto segredo que ele puxou à beira da minha rede para a gente falar quase cara a cara. Ah, quem salvou o Zé Bebelo da morte? Pois, abaixo de Joca Ramiro, por começar, foi ele Zé Bebelo mesmo. Depois, numa ponta do dito de Zé Bebelo, tomou figura Sô Candelário, homem esquipático e enorme de si, mas fiel, e que põe mais de 300 armas. Cabras que, por um gesto dele, avançam e matam e matam. Eu queria que ele tivesse explicado o fato de outro jeito, mas Diadorim estava prosseguindo. A ser que você viu o Hermógenes e o Ricardão, gente estarrecida de iras frias. Agora esses me dão receio, meu medo. Deus não queira. Depois ele terminou assim: ao enquanto Joca Ramiro pode precisar da gente, você mesmo me prometeu, Riobaldo, a gente persiste por aqui. Prometi outra vez, confirmei. Desde no sereno da noite não se conversou mais, não me recordo. Diadorim estava triste na voz. Eu também estive. Por quê? Há de o senhor querer saber. Por causa de Zé Bebelo ter ido embora, e aquilo era motivo? Depois de Paracatu, é o mundo. Zé Bebelo ido, sei lá bem porquê, tirava meu poder de pensar com a ideia em ordem e eu sentia minha barriga demais cheia, demais de tantas comidas e bebidas. Só o que me consolava era ter havido aquele julgamento com a vida e a fama de Zé Bebelo autorizadas. O julgamento? Digo, aquilo para mim foi coisa séria e de importante. Por isso mesmo é que fiz questão de relatar tudo ao Senhor, com tanta despesa de tempo e miúcias de palavras, o que nem foi julgamento legítimo nenhum, só uma extração estúrdia e destrambelhada, doideira acontecida sem senso, neste meio do sertão. O Senhor dirá, pois, por isso mesmo, Zé Bebelo não era réu no real. Ah, mas no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Daquela hora em diante, eu criei em Joca Ramiro, por causa de Zé Bebelo, porque Zé Bebelo, naquela ocasião, estava sendo maior do que pessoa. Eu gostava dele do jeito que agora gosto de compadre meu Quelemem. Gostava por entender no ar. Por isso, o julgamento tinha dado paz à minha ideia, por dizer bem, meu coração. Dormi, a Deus disso. Como é que eu ia poder ter pressentimento das coisas terríveis que vieram depois, conforme o Senhor vai ver, que já lhe conto? Curtamente, dali da Sempre Verde, com um dia mais, desapartamos. O bando muito grande de jagunços não tem composição de proveito em ocasião normal. Só serve para chamar soldados e dar atrasamento e desrazoada despesa. Constava que João Goanhá torasse para a Bahia e que o Antenor, seguindo rumo em beira do Ramalhada, com um punhado dos Hermógenes. Novas ordens, muitas ordens. Alaripe ia vir com Titão Passos. Titão Passos chamou a gente, Diadorim e eu. Se tinha um roteiro, sendo para ser o mais encostado possível no São Francisco, até para lá do Jequitaí, e mais. Aquilo, por quê? A gente não ia junto com Joca Ramiro, em caso de a ele podermos valer, em caso, com maior ajuda, mão a mão? Ah, mas nossa tarefa era de muito encoberto empenho e valor, pelo que tínhamos de estanciar em certos lugares com o fito de receber remessas e em acontecer de vigiar algum rompimento de soldados para que o norte entrassem. Arreamos, montamos, saímos. Naquela mesma da hora, Joca Ramiro dava partida também, de volta para o São João do Paraíso. Lá ia ele, deveras, em seu cavalão branco, ginete, ladeado por Sô Candelário e o Ricardão, iguais galopavam. Saíam os chefes todos, assim no desenrolar dos bandos, em caracol, aos gritos de vozear. Ao que reluzia o bem belo,
Diadorim olhou e fez o sinal da cruz cordial. Assim ele me botou a bênção. Foi o que disse. Dá sempre tristezas algumas, um destravo de grande povo se desmanchar. Mas, nesse dia mesmo, em nossos cavalos tão bons, dobramos 9 léguas. Às 9, com mais 10 até a lagoa do Amargoso, e 7 para chegar numa cachoeira de Gorotuba, e 10 arranchando entre Quem-Quem e Solidão, e muitas idas marchas. Sertão sempre. Sertão é isto. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. Mas saímos, subimos. Ao quando, um belo dia, a gente parava em macias terras agradáveis. As muitas águas. Os verdes já estavam se gastando. Eu tornei a me lembrar daqueles pássaros, o marrequim, a garricha do brejo, frangos d'água, gaivotas, o manuelzinho da croa, Diadorim comigo, as garças, elas em asas, o rio desmazelado, livre e rolador. E aí esbarramos parada para demora num campo solteiro em varjaria descoberta, pasto de muito gado. Lugar perto de Guararavacã do Guaicuí, Taperanhã, nome que chamava-se. Ali era bom? Sossegava. Mas tem horas em que me pergunto se melhor não seja a gente tivesse de sair nunca do sertão. Ali era bonito, sim, senhor. Não se tinha perigos em vista, não se carecia de fazer nada. Nós estávamos em 23 homens. Titão Passos determinou uma esquadrazinha deles, com a laripe em testa, fossem para a outra banda do morro, baixada própria do Guararavacã, esperar o que não acontecesse. Nós ficamos. O que por começo corria destino para a gente, ali era bondosos dias, madrugar vagaroso, vadiado, se escutando o grito a mil do pássaro rexenchão, que vinham voando aquelas chusmas pretas, até brilhantes, amanheciam de uma restinga de mato e passavam sem necessidade nenhuma a sobre, e as malocas de bois e vacas que se levantavam das malhadas de acabar de dormir, suspendendo o corpo sem rumor nenhum, no meio escuro, como um açúcar se derretendo no campo. Quando não ventava, o sol vinha todo forte. Todo dia se comia bom peixe novo, pescado fácil, curimatã ou dourado. Cozinheiro era o paspe, fazia pirão com fartura e dividia a cachaça alta. Também razoável se caçava. A vigiação era revezada, de irmãos e irmãos. Nunca faltava tempo para à toa se permanecer. Dormi cestas inteiras por minha vida. Gavião dava gritos até o dia muito se esquentar. Aí então aquelas fileiras de reses caminhavam para a beira do rio, enchiam a praia parados ou refrescavam dentro d'água. Às vezes chegavam a nado até em cima de uma ilha comprida, onde o capim era lindo e verdejo. O que é de paz cresce por si. De ouvir boi berrando à forra, me vinha a ideia de tudo só ser o passado no futuro. Imaginei esses sonhos. Me lembrei do não saber, e eu não tinha notícia de ninguém, de coisa nenhuma deste mundo. O senhor pode raciocinar. Eu queria uma mulher qualquer. Tem trechos em que a vida amolece a gente, tanto que até um referver de mau desejo no meio da quebreira serve como benefício. Um dia, sem dizer o que, a quem, montei a cavalo e saí a vão, escapado, arte que eu caçava outra gente, diferente, e marchei das léguas. E marchei 2 léguas. O mundo estava vazio, boi e boi, boi e boi e campo. Eu tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde com os umbizeiros e ingazeiros debruçados, e ali era val de gado. Quanto mais ando querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago. Foi o que pensei na ocasião. De pensar assim me desvalendo, eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter.
Apertou em mim aquela tristeza da pior de todas, que é a sem razão de motivo, que quando notei que estava com dor de cabeça e achei que por certo a tristeza vinha era daquilo, isso até me serviu de bom consolo. E eu nem sabia mais o montante que queria, nem aonde eu extenso ia. O tanto assim que até um corguinho que defrontei, um riachinho à toa de branquinho, olhou para mim e me disse: não. E eu tive que obedecer a ele. Era para eu não ir mais para diante. O riachinho me tomava a bênção. Apiei. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. Então deitei e baixei o chapéu de tapa-cara. Eu vinha tão afogado, dormi deitado num pelego. Quando a gente dorme, vira de tudo. Vira pedras, vira flor. O que sinto, e esforço em dizer ao Senhor, respondo minhas lembranças. Não consigo. Portanto, é que refiro tudo nestas fantasias, mas eu estava dormindo era para reconfirmar minha sorte. Hoje sei, e sei que em cada virada de campo e debaixo de sombra de cada árvore está dia e noite um diabo que não dá movimento tomando conta. Um que é o Romãozinho é um diabo menino que corre adiante da gente alumiando com lanterninha em o meio certo do sono. Dormi nos ventos. Quando acordei não cri. Tudo o que é bonito é absurdo. Deus estável. Ouro e prata que de Adorim aparecia ali, a uns 2 passos de mim me vigiava. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.